Então, eu gostaria, por favor, de chamar o nosso primeiro convidado, vou passar a palavra inicialmente, para o ministro da Justiça, juiz federal e professor Sérgio Moro. Passo a palavra. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de tomar a liberdade de cumprimentar todos os presentes na pessoa da deputada federal Helena Ventura, do senador Álvaro Dias, do Afonso Guizo Neto, promotor, e também do promotor Roberto Livenu. Peço que todos que acompanham esse evento, em especial os parlamentares federais aqui presentes, se sintam igualmente cumprimentados. Eu tenho uma posição muito simples em relação a esse tema do foro por prerrogativa de função. O nome técnico, de fato, é foro por prerrogativa de função, mas, no fundo, o nome mais apropriado é como ele é, de fato, conhecido, que é o foro privilegiado, porque, de fato, se trata de um privilégio, um resquício, de certa maneira, aristocrático, dentro de um regime democrático e republicano. Nós tínhamos, somente na época da Idade Média, depois isso foi mudando paulatinamente com o tempo, uma sociedade que era uma sociedade de castas, né? Até alguns países ainda têm alguma estrutura assim, embora em extinção, no caso da Índia, mas normalmente o que existia naquela época, você nascia nobre, você morria nobre, você nascia burguês, você terminava os seus dias como burguês, dependendo da sua sorte ou fortuna. Você nascia camponês, você ficava vinculado ao campo. Isso foi progressivamente sendo abandonado, né? E já nas revoluções liberais do final ali do século XVIII, início do século XIX, a ideia predominante era que todos deveriam ser tratados de maneira igual. E esses privilégios, esses estamentos, portanto, deveriam ser abolidos. Então, da forma como eu vejo, essa discussão, ela chega uns 200 anos atrasada aqui no Brasil. Nós temos que prosseguir em construir um país mais justo, mais igual. Claro que isso significa também enfrentar uma série de desigualdades sociais, mas essas desigualdades formais não se justificam. Não existe aí qualquer, a meu ver, razão substantiva, argumentativa, para que nós tenhamos uma série de indivíduos que, por força de ocuparem um cargo ou um mandato, tenham o privilégio de responder eventuais investigações ou ações penais diretamente perante cortes recursais ou cortes superiores. O que normalmente se argumenta é que, se assim não for, essas pessoas ficam expostas, não é, a eventuais medidas de investigação ou ações criminais por conta de retaliação política, por questões político-partidárias, e, portanto, seria uma forma de proteger o livre exercício da função. De fato, né, pode acontecer, eventualmente, de alguma ação ou motivação espúria em alguma espécie de investigação. Mas eu diria que o nosso sistema processual ele é tão pródigo em recursos, e esse é um outro mal que deveria ser enfrentado, ele é tão pródigo em recursos que para toda ação existe praticamente um recurso. Então, mesmo nessa hipótese, os eventuais benefícios causados pelo foro privilegiado acabam sendo superados em muito pelos malefícios, já que acabam impedindo que investigações e ações penais que são regulares acabem não tendo o seu curso normal por conta desse instituto. Penso que nós precisaríamos retomar essa agenda ética, essa é uma agenda que está esquecida, não é? E aqui não quero apontar o dedo para ninguém, eu acho que essa é uma agenda que pertence à sociedade, nós precisamos retomar essa agenda, isso é importante, independentemente
de encontrar aí, nós temos que encontrar responsáveis por retomá-la, mais do que encontrar culpados por deixá-la de lado. Teríamos que retomar também a PEC 199, que trata da execução em segunda instância, né? Ou o PL 166, que se encontra no Senado, que também retoma a execução em segunda instância através de reformulação da legislação ordinária. Nós precisaríamos pensar em avançar. Eu lembro que esse Congresso, em particular, foi eleito em 2018 com uma expectativa muito forte da população em relação a essa pauta ética e contra a corrupção, né? Veio na esteira da Operação Lava Jato, que revelou essas entranhas de relações espúrias entre o setor público e o setor privado. E claro que hoje nós temos um cenário diferente, que é o da pandemia, que é o objetivo principal das nossas preocupações, tanto a preservação das vidas como a retomada econômica, mas essa pauta ética não deveria ser abandonada. Até porque é possível, né, isso nós não devemos enganar ninguém, isso é possível tratar de sistemas paralelamente. Né? Não existe um empecilho para tanto, basta aí a vontade política de promover esse tipo de medida. Eu acho que seria um grande aceno à população, à sociedade, né, encaminhar para um regime mais republicano, que demanda maior igualdade de tratamento. Louvo aí não só o senador Álvaro Dias, porque é o autor da PEC 333, mas louvo também a Frente Ética, em especial aí a deputada Adriana Ventura, por retomar, colocar esse debate, ainda que nessas circunstâncias extremamente difíceis, mas de fato nós precisamos retomar esses temas com vigor. Eu vi que havia uma proposição para se buscar uma aprovação da PEC do saudoso deputado federal Luiz Flávio Gomes. Registro aqui meus pesares pelo seu falecimento precoce, no sentido de emendar a PEC para que medidas cautelares impostas contra os seus detentores permanecessem submetidas ao foro por prerrogativa de função. Eu, particularmente, penso que, em que pese, né, o desejo notável, louvável de aprovar a PEC com esse adendo, eu acho que se nós vamos caminhar para a eliminação do foro privilegiado, é melhor fazê-lo em toda a sua extensão, deixando apenas aí para os crimes de responsabilidade, né, como já está na proposta de emenda, e para os presidentes dos poderes, né, e em relação ao Congresso, das duas casas legislativas. Eu acho que é melhor nós nos livrarmos desse entulho aristocrático. Eu vejo que outros países, nos quais, inclusive, nós diversas vezes nos espelhamos, como os Estados Unidos, não existe nada equivalente a um foro privilegiado, né? O próprio presidente da República é investigado normalmente pelas cortes inferiores, sem que haja qualquer espécie de arranjo institucional que se busque a sua proteção. Ao contrário, o que existe nos Estados Unidos, não raras vezes, é a designação, e acho que isso é algo que nós poderíamos pensar aqui para o Brasil também, a designação de um promotor independente, né, de uma autoridade, normalmente se escolhe daí uma autoridade com uma grande reputação na área, para que ela conduza investigações, né, para que faça uma apuração sobre eventuais malfeitos de pessoas que ocupam posições elevadas de poder, né, como, por exemplo, o presidente da República. Então, tivemos, no caso Watergate, por exemplo, a designação de promotor independente, nas investigações relativas aí a supostas fraudes imobiliárias do Bill Clinton, igualmente, e recentemente tivemos lá nos Estados Unidos a Comissão Miller, né, o Robert Mueller, que realizou investigações independentes sobre a eventual influência russa nas eleições norte-americanas. Eu acho que valeria a pena pensar, e aqui eu não estou fazendo não me compreendam mal, não quero
não estou fazendo nenhuma referência indireta a qualquer situação concreta específica atualmente. Quero tratar esses temas de uma maneira bastante abstrata, mas seria algo também oportuno, talvez, se nós pensássemos em introduzir elementos dessa espécie para que nós possamos avançar. Enfim, a minha posição quanto a esse tema é clara, desde quando eu era juiz federal, depois como ministro, depois agora como cidadão comum. Eu nunca defendi o foro privilegiado, sempre fui contra, e acho que ele não faz falta nenhuma ao nosso sistema normativo. Podemos muito bem prescindir dele, sem que isso signifique uma exposição excessiva de elevadas autoridades a investigações ou ações judiciais, até porque isso não é o normal, do nosso sistema de justiça. Não existe aí uma prodigalização desse tipo de fato, e mesmo nos casos em que houver, das duas uma, ou uma investigação necessária para apurar um fato que eventualmente pode não se confirmar, ou pode se confirmar e aí gerar a necessidade de uma persecução, ou se tiver alguma motivação espúria naquilo, o nosso sistema é tão pródigo em matéria de recursos que nós podemos eliminar. Enfim, são essas breves palavras, eu acho que não tem necessidade de me estender, e rogo aqui ao Parlamento, com todo respeito, que paute, né? Se for para não aprovar, eu acho que é algo normal dentro do Parlamento, qualquer decisão do Congresso será respeitada, né? Numa democracia nós comportamos aí divergências razoáveis, mas o fato de ser pautado, eu acho que é significativo, né? Para o Congresso dizer, esclarecer, né? o que ele defende, afinal de contas. Eu digo tanto isso como também a PEC da segunda instância e o PL 166 da segunda instância no Senado. É importante que os governados, né? A população, a sociedade, saiba como se posicionam os seus representantes eleitos, quer seja para aprovação, quer seja para eventual reprovação dessas medidas. Espero que o governo federal, eu tentei isso quando estava no Ministério da Justiça, né, incentivar essas pautas, espero que o governo federal, respeitosamente, em que pese as suas prioridades, retome também essa agenda ética num futuro próximo. Enfim, era isso, deputada. Mais uma vez agradeço aí ao convite e cumprimento a todos. Muito obrigada. Muito obrigada, ministro Sérgio Moro, pelas suas palavras, pela sua contribuição. Agora eu vou abrir a palavra para os nossos convidados para que possam responder as perguntas que foram feitas e façam já as considerações finais, até para a gente não estourar o tempo proposto. Então, para cada convidado será dado 5 minutos para que respondam as perguntas elaboradas e façam as suas considerações finais. Então, eu vou iniciar na mesma ordem pelo ministro Sérgio Moro. Aí nós temos 3 perguntas, né, para o ministro. Ministro Moro, as operações anticorrupção estão em risco? Segunda pergunta. Ministro, você comentou sobre uma emenda do Luiz Flávio Gomes a esta PEC. Poderia nos explicar melhor qual era a proposta dele? Ela não facilitaria a aprovação da PEC? E a terceira pergunta, ministro Moro, poderia esclarecer como funcionaria essa figura do procurador independente? Ministro Moro, 5 minutos para as respostas e consideração final, por favor. Seu microfone está fechado. Esse é o problema dessas videoconferências, né? Sempre tem esse entreveiro no começo. Eu queria agradecer aqui as palavras gentis dos deputados que falaram, né? Depois do Paulo Ganimi, também cumprimentar a deputada Bia Kisses aqui, renovar meus agradecimentos à deputada Paula Belmonte e à Adriana Ventura por todas as palavras e também aos demais que nos assistem, cumprimentar aqui também nossos integrantes, já que são minhas considerações finais.
Bem, a questão do Luiz Flávio Gomes, que é a mais simples, a pergunta, ele propôs uma emenda na qual a eliminação do foro privilegiado não excluiria a competência dos tribunais para decidir sobre medidas cautelares impostas a detentores de foro privilegiado. Eu, particularmente, como disse aqui, sou contra, mas ainda se for o preço para aprovar a emenda, é um avanço, né? A mesma coisa se diz em relação à proposta da execução da condenação à segunda instância. Há uma discussão de direito intertemporal, se ela valeria para os casos pendentes, casos futuros, casos pretéritos. Eu acho que é uma questão importante, mas mais importante é ter isso na Constituição, né? Agora, difícil é ver esses temas entrando em pauta, né? Parece que há uma falta de certa vontade política, e aqui também não faço nenhum juízo acusatório, mas apenas uma constatação de que isso arrefeceu e era importante retomar. A questão da corrupção, claro, a gente sabe da importância da educação, da saúde, do combate à desigualdade, necessidade de gerar emprego e renda, mas aqui o combate à corrupção tem dois valores ali fundamentais. Um deles, que ele aumenta a eficiência e a produtividade da economia e do serviço público. Então, ele acaba sendo um meio até para nós termos serviços públicos mais eficientes. E aqui nós temos exemplos óbvios, né, de casos pontuais de suspeitas de desvio de dinheiro que seria destinado ao combate à Covid em alguns órgãos públicos. Esse dinheiro faz falta evidentemente. Então, e teve todos os exemplos anteriores da Lava Jato, igualmente, né, com aquelas histórias aterradoras de superfaturamento, desvio de recursos. Então, o combate à corrupção, ele acaba facilitando todos esses outros objetivos do Estado, né? Gera um Estado mais eficiente, com maior produtividade. Talvez nos permita escapar dessa armadilha da renda média que nosso país se encontra há, sei lá, 20, 30 anos. Nós não conseguimos dar o salto necessário para o futuro e certamente as perdas decorrentes da corrupção é um dos fatores. Não existe como é que se diz, trade-off, uma troca compensatória. Eu tenho que cuidar da saúde, não posso cuidar do combate à corrupção. Eu tenho que cuidar da educação, não posso cuidar do combate à corrupção. Não, nós temos a capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Somos bastante criativos, nós brasileiros aqui, e isso nunca foi um empecilho. Mas realmente falta vontade política. Operações anticorrupção estão em risco? Eu diria que sim, estão sim, porque claro que ver esses casos da Polícia Federal realizando prisões, realizando buscas e apreensões pontuais, isso nos traz satisfação, porque crimes estão sendo revelados, pessoas estão sendo investigadas, pessoas eventualmente vão responder a processos, mas se você não tem um processo que funciona no final, o que você tem é um ato momentâneo, sem que haja aí uma consequência maior no final. E o risco ainda, às vezes, de uma seleção, né, de quem está cujos crimes estão sendo apurados e quem não está. Por isso que eu acho que é fundamental se ter um sistema no qual a punição não fique dependente de prisões preventivas. Você precisa ter um processo penal que comece a execução já na segunda instância. Senão, essas pessoas que estão eventualmente sendo responsabilizadas hoje, eventualmente até com prisão temporária ou preventiva, pouco mais tempo já vão estar na rua, sem que isso tenha maiores consequências no futuro. Foi fundamental, ao meu ver, para a Operação Lava Jato, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que foi alterado, né, para que houvesse execução em segunda instância. Depois mudaram de novo, infelizmente, com todo respeito, o Supremo Tribunal Federal foi uma decisão equivocada. E agora a responsabilidade é do Congresso. Então, esses esforços, embora louváveis da Polícia Federal nessas operações, elas podem não ter os resultados preventivos suficientes, porque nós não sabemos no futuro o que vai acontecer com esses processos. No contexto atual, né, sem execução em segunda instância, os prognósticos não são positivos. E não basta ir para
punir eventuais criminosos envolvidos nesses atos, fazer busca e apreensão e eventual prisão temporária. Isso tudo é passageiro. Precisamos ter soluções permanentes para esses desafios do nosso sistema. Importante aí deve surgir essa vaga no Supremo Tribunal Federal, né? Também uma forma de obter reformas em prol da agenda anticorrupção é que a escolha, né, do candidato seja uma escolha muito boa e que o Senado exerça o seu crivo sobre o candidato para saber se há o comprometimento ou não com a agenda anticorrupção. Se essa é uma demanda da sociedade, se isso foi um fator determinante em 2018, se essa é uma bandeira, né, da agenda política, esses são detalhes que têm que ser muito bem analisados, né? Não sei fazer aqui qualquer comentário sobre, até porque não houve indicação ainda, existem aí especulações ou notícias, né? Mas é muito importante essa próxima vaga no Supremo Tribunal Federal, como toda vaga no Supremo Tribunal Federal, né? O candidato é comprometido ou não é comprometido com a agenda anticorrupção? Isso, a meu ver, é uma pergunta fundamental. Porque, claro que o Congresso tem a sua competência, suas atribuições legislativas, mas, por outro lado, né, o Supremo, dado o seu papel de controle de constitucionalidade, pode fazer a diferença, né, como fez no passado. No período em que era majoritariamente pró-Lava Jato, fez uma grande diferença a atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, são essas considerações finais, né? Mais uma vez, cumprimento a todos. E temos todos, né, independentemente da posição que ocupemos, que nos preocupar com esses temas cívicos, né, e que fazem aí, tem uma importância fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Então, muito obrigado. Sobre a questão do judiciário, no judiciário talvez existe uma questão de hierarquia e alguns têm um receio de que um juiz de instância superior possa ser julgado por um juiz de instância inferior. Evidentemente isso causa alguma preocupação no sentido de que será que o juiz de instância inferior vai ter a independência para proferir a decisão correta? Assim, é ruim excluir o judiciário da mudança do fim do foro privilegiado, né? Embora eu até compreenda esse tipo de argumento, mas eu acho que se o preço a pagar para a aprovação da emenda seja a extensão dela para todos, é um preço que se vale para pagar e depois se ajusta isso aí como vai se verificar, né? Não quer dizer que um juiz de instância inferior não possa julgar um comportamento eventualmente criminoso, uma imputação de um crime feita a um juiz de instância superior e vice-versa, né? Então existe esse detalhamento. Eu peço aqui a licença para agradecer, em especial, ao juiz Sérgio Moro. Eu tive a oportunidade, eu morava fora do país, eu vou trazer aqui uma questão pessoal, eu morava fora do país e vi a conduta dele. E quando voltamos aqui para o Brasil, a conduta dele que nos inspirou, como disse aqui o deputado Paulo Gamini, para que a gente pudesse entrar na política. E algo que me registrou muito, eu tenho muita honra, meu pai é uma pessoa simples, mas é uma pessoa muito honrada. Ele, meu pai, minha mãe, eu venho de uma família assim que tenho honra de ter meus pais que eu tenho. E o senhor é responsável por trazer esperança nos olhos dos meus pais. E esse olhar de esperança, da mudança desse nosso país, é algo que, do olhar dos meus pais, é o olhar de muitos brasileiros. Então, deixar isso registrado, que o senhor trouxe a esperança para muitos brasileiros. E que essa pauta de anticorrupção, tenha certeza que o senhor tem aqui pessoas, aqui no parlamento, que também acreditam que é possível mudar. É possível mudar. Muitas das vezes a gente ouve falar o seguinte: uma andorinha não faz verão. Mas tenha certeza que já somos algumas andorinhas. E muitos olhares de esperança para a mudança
desse nosso país. Muito grata com a participação de todos, Roberto, Afonso, senador Álvaro Dias, ministro Sérgio Moro, e muito grata, Adriana, por essa oportunidade de estarmos aqui trazendo luz para a nossa sociedade. Um abraço. Muito obrigada, deputada Paula. Bom, então eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer também a participação dos nossos ilustres convidados, a generosidade de debater, de trazer questões, esclarecimentos para a população e para os parlamentares também. Eu acho isso fundamental, né, trazer essa discussão do foro privilegiado para que a gente realmente possa falar que todos são iguais perante a lei, para diminuir a impunidade, para melhorar a imagem do nosso país. Então, é fundamental a presença de vocês. Eu agradeço pela disponibilidade de cada um dos convidados e também dos parlamentares que participaram aqui, né? Obrigada, Paula, pelas palavras direcionadas ao ministro Sérgio Moro, que, sem sombra de dúvida, é um símbolo para todos nós. Ah, ele quer falar, tá bom. Que é um símbolo para todos nós, né? A gente tem visto muito ataque à Lava Jato, mas ninguém vai tirar da Lava Jato tudo que ela fez pelo nosso país. E o ministro Sérgio Moro realmente é um exemplo para todos nós, e podem falar o que for, e isso nunca será tirado, né? Nem dele, nem de nós. Então, eu agradeço imensamente a todos pela participação. Ministro Sérgio Moro, dou 1 minuto, já que o senhor foi citado pelas regras da casa, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua defesa. Situação positiva, eu queria agradecer enormemente as palavras gentis de todos, em especial agora da deputada Paula Belmonte e também sua, Adriana. E quero mandar lembranças para a sua família lá, viu, deputada? Ela disse que eu mandei um abraço e realmente acho que a gente passou um período de renovação, né, de esperança e fé no Brasil, e nós vemos agora como isso demanda sempre um esforço contínuo, né? Toda ação tem uma reação. Lamentavelmente a gente vê aí ataques à Lava Jato como se fosse alguma coisa errada, né? Punir quem cometeu crimes de corrupção, e temos que trabalhar para o futuro, realmente. Então eu fico muito agradecido aí por ouvir essas palavras gentis, e nós continuamos na luta, né? em outro cenário, mas continuamos. E depende muito de vocês, né? Parlamentares, federais, continuarem carregando essa chama, né? De um país mais íntegro, mais ético. A gente falou aqui da questão econômica, que é realmente fundamental. Mas, além disso, tem coisas que falam a alma, né? Acho que talvez isso seja mais importante. Combater a corrupção faz bem para a economia, faz bem para a economia. Mas, acima de tudo, é aquilo que nos dá orgulho, né? que traz alívio e satisfação à nossa alma, poder falar que trabalhamos por um país mais íntegro e mais justo para todas as pessoas. Então, muito obrigado mais uma vez.